má higiene bucal, infecção por HPV e principalmente tabagismo. Esses são alguns dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente, porque o podcast Consulta Marcada está só começando. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. No Consulta Marcada de hoje, a gente vai falar sobre câncer de cabeça e pescoço. E para tratar desse assunto, a gente trouxe aqui o Dr. Ricardo Mai, que é cirurgião de cabeça e pescoço da Unimed Vitória. Seja muito bem-vindo a esse consultório aqui por um dia, doutor. Obrigado. Doutor, vou começar perguntando assim, o que é o câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço é o tipo de tumor, na verdade são vários tumores que acometem a área da cabeça e do pescoço, né? Sim. Eles são pouco conhecidos da população em geral, as pessoas não dão muita atenção a isso, mas ele é bastante frequente na nossa população. Especialmente em países com desenvolvimento mais precário, como a gente vive no Brasil, por exemplo, em que o acesso à saúde é muito complexo, a incidência desse tipo de câncer é bastante frequente. Entendi. E que tipos de câncer de cabeça e pescoço que existem? Então, a gente tem os cânceres de cabeça e pescoço relacionados ao que a gente chama de trato aerodigestivo superior, que são boca, faringe, laringe, né? Quer dizer, essa região da garganta? Essa região da garganta, exatamente. E tem os tumores relacionados à pele, né? E a gente tem os tipos de tumor que são carcinomas melanoma, do tipo melanoma e do tipo não melanoma. E a face é uma área bastante exposta à luz solar. É, né? Verdade. Então, a incidência desses tumores de pele é bastante frequente na face e no pescoço. A gente também tem tumores de glândula, de origem glandular. Dentre eles, a gente pode falar sobre o câncer de tireoide, né, que é bastante frequente em mulheres. E os tumores de glândulas salivares também, principalmente parótidas, que são glândulas que produzem a saliva, né? Na região da face, que ficam as parótidas, que é bastante acometida e a gente conhece porque é uma das principais acometidas na cachumba. Então, quando a gente fala em cachumba, lembra da parótida, que é essa glândula que fica aumentada de tamanho. Entendi. E também tem glândulas na região submandibular e embaixo da língua e diversas pequenas glândulas na boca. Então, essas glândulas podem ser acometidas por tumores também. Entendi. E dentre esses cânceres, doutor, o senhor falou, por exemplo, que o câncer de tireoide ele é muito comum em mulheres. Eu queria saber a incidência. Quais que são os cânceres mais comuns? Então, o câncer de tireoide é bastante frequente na população feminina. Na verdade, estimativas do INCA falam que eles são o câncer de tireoide é o quinto mais frequente no sexo feminino. Ele não tem uma etiologia bem definida. Na verdade, existem alguns fatores de risco bem determinados, que são exposição à radiação prévia, né, pessoas que fizeram algum tipo de tratamento como radioterapia, ou que trabalham expostos à radiação como técnicos de radiologia. Quem ou faz raio-x, né? Exatamente. Pessoas que não é o nosso caso, assim, mas a gente tem, por exemplo, a população de Goiânia, que foi exposta à radiação do Césio-137. Então, pessoas em geral expostas à radiação é um fator de risco. Sim. História familiar positiva também é um fator de risco para câncer de tireoide. E alguns estudos mais novos falam que obesidade também, tá? E algumas substâncias utilizadas na fabricação de móveis eletrônicos que dificultam a propagação de chamas, que é bastante usado na indústria, tá? Também alguns estudos nos Estados Unidos mostram que tem uma associação sim com câncer de tireoide. Sim. Quando a gente fala de câncer de tireoide, a gente sabe que ele vem aumentando ao longo do tempo na população geral. Isso se dá por dois motivos: hábito de vida, né? A gente sabe que a gente consome muito mais industrializado, consome cada vez menos alimentos pouco processados. Existe uma tendência de obesidade na população mundial, mas também por aumento de detecção. Às vezes, os exames de imagem evoluíram muito ao longo das décadas, e isso fez com que a gente conseguisse dar mais diagnóstico também. O que chama a atenção é que, felizmente, a mortalidade não aumentou, ou seja, o câncer de tireoide ele aumentou a incidência durante os anos, mas a mortalidade pelo câncer da tireoide não. Tá? Então, isso mostra que é um tumor
felizmente, pouco agressivo na grande maioria dos casos. Entendi. E o câncer de tireoide, por exemplo, ele pode estar ligado ao hipertireoidismo, ao hipotireoidismo? É uma pergunta que as pessoas fazem frequentemente. Sim, eu também recebo muito questionamento com relação a isso. Então, assim, a gente tem a doença nodular da tireoide e a doença metabólica da tireoide. Quando a gente fala em doença nodular, é um nódulo que pode ser benigno ou pode ser maligno. E aí, quando é maligno, é o câncer da tireoide. Em geral, a doença nodular não está associada à alteração da produção hormonal. Então, a gente sabe que não tem, a maioria dos pacientes que têm nódulos da tireoide tem um funcionamento da tireoide de maneira independente. Então, eles podem produzir normalmente os hormônios da tireoide, mas não, e ter nódulo da tireoide, ou não ter, tá? Então, são coisas que não caminham muito juntas. Ah, entendi. A gente falou sobre a incidência do câncer de tireoide em mulheres, que é maior. E para os homens, doutor? Sim. Então, a relação de incidência de mulher para homem é de 3 para 1, ou seja, a cada um homem com câncer de tireoide, 3 mulheres têm câncer de tireoide. Mas vale a pena chamar a atenção para uma questão sobre o nódulo da tireoide. Porque nódulo na tireoide em mulher, e isso provavelmente relacionado às questões hormonais, é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Mas uma vez que exista um nódulo da tireoide em homem, ele provavelmente deve ser, ele tem uma chance de malignidade maior do que em mulheres. Pode ser, é mais raro, mas é mais grave quando acontece. Exatamente. Entendi. A chance de ser maligno é maior. Entendi. E tem algum outro tipo de câncer que tem uma incidência maior em homens? Sim. A gente falou que o 5º câncer mais frequente na mulher é o de tireoide, e o 5º câncer mais frequente no homem é o câncer de boca, da cavidade oral. Ah, Por quê, doutor? Hábitos de vida, novamente relacionado a hábitos de vida. Então, a gente tem o câncer de boca muito relacionado a 3 fatores principais. Tem alguns outros, mas os 3 principais são tabagismo, né? Ou seja, o hábito de fumar, etilismo, que é o hábito de beber bebidas alcoólicas, e também relacionado ao HPV. Tá? O HPV é uma doença sexualmente transmissível, causado por um vírus chamado HPV, papilomavírus, e ele está associado a câncer de cavidade oral, sim. Tá? Mas há outros fatores, como baixa ingesta também de alimentos tipo vegetais, né? Que são um fator de proteção para câncer de boca, e outra relação também com má higiene oral. Então, são fatores que meio que se associam e promovem uma alteração na célula que não consegue voltar ao que ela era antes e acaba gerando um tumor na cavidade oral, na boca. Quer dizer, então, que, por exemplo, a má higiene bucal, não limpar direito a boca, pode ser um fator de risco para o câncer lá na frente? Isoladamente, não. Mas associada ao etilismo e ao tabagismo, sim. Tá? A gente sabe que o tabagismo é o principal fator de risco para câncer de boca, tá? E associado ao etilismo, ele potencializa em 30 vezes a chance de aparecer um câncer de boca. Isso acontece porque algumas substâncias do álcool, quando eles entram em contato com a boca, com a mucosa oral, eles mudam o seu tipo químico e facilitam a entrada dos agentes que a gente chama de carcinogênicos, que são agentes que promovem o câncer, facilitam a entrada dessas substâncias na célula da boca, né, da mucosa da boca. E isso, então, aumenta bastante o risco de câncer de boca. Volta e meia a gente fala sobre o problema do cigarro aqui, que, aliás, está por trás de várias doenças que surgem, vários tipos de cânceres, né, doutor? Sem dúvida. Mas vamos falar, então, para as pessoas quais são os principais sintomas que elas precisam ficar atentas, né? Sim, então, a gente tem alguns sintomas relacionados a cada tipo de câncer, né? Sim. Então, por exemplo, para câncer de boca, o sintoma é uma ferida na boca, né? Uma lesão ulcerada. A gente sabe que a gente tem muita afta, né? Ferida na boca é uma coisa comum, está relacionada à alimentação, a refluxo, por exemplo. Mas uma ferida que não cicatrize em 15 dias é uma coisa que deve ser avaliada, seja inicialmente... Por dentro ou por fora da boca? Por fora a gente tem mais relacionado ao lábio. E aí o lábio, ele se comporta muito como um câncer de pele também. Sim. Tá? Ele acontece mais na área inferior, né, no lábio inferior, e também relacionado à exposição solar sem proteção. Entendi. É mais mucosa mesmo, interna da boca, que está relacionada a tabagismo e etilismo. O câncer de lábio, ele pode estar relacionado a hábito de fumar cachimbo, por exemplo. Que aí tem um outro fator, que é a temperatura.
tá? A temperatura constantemente no mesmo local é um fator de risco também para aparecimento de lesões de lábio, por exemplo. Entendi. Tá? Uhum. Mas é basicamente isso. A mucosa bucal acaba gerando, né, pelo contato com a bebida ou cigarro ou vários outros fatores, uma ferida que não cicatriza. Então, é esse o principal sintoma. Feridas na cavidade oral que não cicatrizam em 15 dias. Sim. Tá? Então, esse paciente tem que ser avaliado por um médico ou por um dentista para fazer uma análise da história de vida dele, dos hábitos que ele tem e dessa lesão. E, se tiver indicação, realizar uma biópsia dessa lesão. Sim. Doutor, uma coisa que causa muita dúvida também nas pessoas é em relação aos nódulos aqui no pescoço, né? Quando aparece, é uma íngua, será que é só uma dor de garganta, um problema passageiro, ou será que tem alguma coisa por trás? Qual que é o sintoma que diz que algo está errado e que é preciso buscar um especialista? Sim, então, os linfonodos, né, que popularmente são chamados de ínguas, são um sistema de defesa do nosso corpo. Eles funcionam como um filtro, tá? Então, quando a gente tem uma substância, um agente biológico, seja um vírus, uma bactéria, que infecta uma área do nosso corpo, isso passa por dentro desse linfonodo, que ativa um sistema de defesa. Então, ele aumenta de tamanho para produzir a defesa e, normalmente, ele regride de tamanho. Chama a atenção quando ele aumenta de tamanho e fica do mesmo tamanho ou tende a aumentar cada vez mais. Isso não é normal num processo inflamatório, numa infecção, né? Quando isso acontece, isso chama a atenção para um provável acometimento tumoral desses gânglios, né? Seja por um tumor primário do gânglio, né? Ou seja, originado no gânglio, como por exemplo os linfomas, seja por um tumor da boca, ou da tireoide, ou da laringe, ou da faringe, que se espalhou e acometeu esse linfonodo. Né? As células migraram para esse sistema de filtragem e começaram a duplicar ali, a crescer, e isso faz com que esse linfonodo fique cada vez maior. Sim. Rouquidão também é um sinal? Rouquidão é um sinal que chama bastante atenção na cabeça e pescoço, e é muito parecido com boca. Esse tempo de 15 dias é quase que uma constante na cabeça e pescoço. Então, disfonia, que é a rouquidão, né, no nome popular, que persiste por mais de 15 dias, também tem que ser avaliado. Tá? E o câncer de laringe, né, ou de faringe, ele está muito relacionado também a tabagismo e etilismo. Né? Os fatores são muito semelhantes. Tá? Para laringe, câncer, HPV menos, não está muito relacionado, mas no Brasil, principalmente orofaringe. Que é a garganta, que a gente popularmente chama de garganta mesmo, é a orofaringe, né? É a parte mais mediana, né, da faringe, que fica atrás da dentição e atrás da campainha da boca, que é a úvula, que a gente chama. Né? Então, essa área é bastante exposta, né, e está relacionada aí ao HPV. Tá? A tumores causados pelo HPV. Nesses casos, em casos desses sintomas, o que a pessoa deve fazer, doutor? Quem que ela procura para avaliar? Sim, procura um profissional relacionado ao tratamento da boca. Então, assim, pode ser uma primeira avaliação, se você tiver dificuldade de acesso, né, ao profissional de saúde, ao médico, pode ser feita uma avaliação com o dentista, e aí vale a pena chamar a atenção, porque higiene oral está relacionado também, né, a câncer de boca, né, de orofaringe também. Então, a gente tem que manter visita regular ao dentista, tá? E uma vez que suspeite, aí tem que procurar um profissional relacionado a essas áreas. Ou seja um dentista para quando eu quero avaliar a boca, seja um endocrinologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço quando eu tenho uma suspeita de um nódulo na tireoide, por exemplo, tá? E quando eu tenho suspeita de uma íngua, aí o cirurgião de cabeça e pescoço mesmo é a principal profissional a ser procurado para avaliar. O senhor falou que, em relação ao tratamento, o câncer de tireoide, por exemplo, ele tem um índice, a mortalidade não vem aumentando. Quer dizer, o tratamento ele pode ser muito eficaz, né? Sim, sem dúvida. Quando começa precocemente, ajuda. Sim. Para todos os tipos de câncer, em geral, isso muda, né? Então, assim, o grande problema é que boa parte dos tumores que a gente tem diagnosticado, eles são em fase avançada. Então, a mortalidade está muito relacionada à fase com que a doença é detectada, né? É descoberta. Então, câncer de tireoide, eu costumo dizer que ele funciona
de uma maneira muito diferente dos outros tipos de tumores do corpo humano. Então, é o único tipo de tumor em que os estudos falam em sobrevida, ou seja, em acompanhamento de 20 anos. Tá? Os outros tipos de tumores, em geral, a gente faz análise, né, analisa a sobrevida em 5 anos. Câncer de tireoide é diferente, é 20 anos. Então, a sobrevida, ou seja, o tempo que você vai ficar vivo com a doença, chega nos tumores iniciais a 99%. Então, dificilmente os tumores têm esse tipo de comportamento. Então, assim, isso muda, né? Claro que tumores mais avançados vai caindo, né, a chance de cura, mas o câncer de tireoide tem essa característica, né? De ter esse comportamento mais lento e bem responsivo ao tratamento, desde que seja feito. Para a gente finalizar, doutor, o que é fundamental para a gente deixar para as pessoas como prevenção? Se eu pudesse listar os principais hábitos de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, quais seriam? Bom, não fumar, evitar ao máximo e dosar bem a questão de bebida alcoólica, manter uma boa higiene oral, tá? Procurar o seu dentista de maneira regular para fazer essa avaliação, ingerir alimentos pouco processados, tá? Principalmente vegetais e legumes, e evitar alimentos muito industrializados, embutidos, né, enlatados, todas essas questões, tá? Só um último ponto também é a vacina do HPV para os adolescentes, para as crianças, por exemplo, pode ser um fator de prevenção, né? A vacina do HPV, ela foi desenvolvida para a prevenção do câncer de colo de útero e de pênis, né? Mas a gente sabe que ela acaba sendo um pouco eficaz também para o tipo de câncer de orofaringe. O HPV que causa o câncer de orofaringe, ele é muito parecido com o câncer com HPV do colo do útero, tá? E do pênis. Então, a prevenção, a longo prazo, a gente sabe que a vacina vai ter um efeito positivo na população e a tendência é de queda. Mas como ela vem sendo desenvolvida e a vacinação não tem tanto tempo assim que tem sido feita, né, na população, a gente não tem dados... Não dá para medir ainda. Entendi. Tá? É basicamente isso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que está muito em moda agora, é o cigarro eletrônico. Ah, verdade. Né? Vape, né? Chamado vape. Isso tem se popularizado muito no nosso país e nos Estados Unidos também. E ainda não tem tempo para ter estudo relacionado, mas certamente ele vai também ser fator de risco para aparecimento de câncer de boca, de faringe, de laringe. Só não tem tempo hábil ainda para ter estudo a respeito disso. Sim. Tá? Mas lá na frente a gente vai ver as consequências, né? Certamente. Tá ótimo, doutor Ricardo Mais, cirurgião de cabeça e pescoço, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite. Nosso episódio do Consulta Marcada tá acabando, mas se você quiser saber sobre algum tema relacionado à saúde, se você tiver dúvidas, manda pra gente, o nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Até semana que vem, então. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.